Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá, @SamuelCacunha. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Seja muito bem-vindo, saiba que me é uma satisfação inenarrável recebê-lo em minha aula, meu querido pupilo. Hoje eu tô aqui para falar de literatura, mais especificamente eu tô aqui para falar do romantismo, né? Um dos movimentos literários mais importantes da nossa história, tanto da literatura mundial quanto também da literatura brasileira, né? Que sempre é cobrada nos vestibulares, no Enem, que eu sei que é o interesse de vocês. Então me acompanha, vamos falar um pouquinho do contexto histórico e depois dos antecedentes, né? Desse movimento artístico, desse movimento literário, desse movimento até filosófico, tá certo? Qual era o contexto histórico então? Nós tínhamos ali no século XVIII, passado pela Revolução Francesa, que fez com que, né, a burguesia ascendesse socialmente e os grandes centros urbanos se tornassem cada vez maiores, né? Essa civilização ou esse avanço, né, do urbanismo permitiu que as artes como um todo, em especial a literatura, deixassem de ser bancadas pelos mecenas e passassem, né, a ser construídas, escritas, enfim, as obras passaram a ser feitas objetivando o quê? O lucro. Tá? Então isso é muito importante que vocês percebam, que esse contexto histórico, né, de permitir que as pessoas então comprassem arte, comprassem literatura, fez com que os artistas, né, e os escritores passassem a lucrar com a sua arte, com a sua produção. Então nós temos aqui essas duas consequências diretas da ascensão da burguesia. A primeira é a literatura comercial, tá certo? Literatura comercial. Muito bem. E de que forma que essa literatura era comercializada? Tá aí a segunda consequência, que são os romances de folhetim. O que é que são romances de folhetim? São histórias publicadas semanalmente ou diariamente, enfim, isso dependia muito da frequência do periódico, publicadas com certa regularidade em jornais ou revistas. Deixa eu ser até mais específico. Sabe as novelas que vocês eventualmente assistem à noite, enfim, sua família assiste à noite? Da mesma forma, né, as novelas eram publicadas lá na virada do século XVIII, mas especialmente aqui no Brasil, no século XIX, tá? Em jornais, tá certo? Em periódicos, de forma semanal. Tá? E já eram chamadas naquela época de novelas. E é daí que então a novela que você vê na TV herdou esse nome. Né? As novelas começaram lá no jornal, passaram eventualmente para o rádio, finalmente chegaram na TV. Então as pessoas compravam esses periódicos regularmente, né, diariamente, semanalmente, para acompanharem também, além das notícias, essas histórias. Nossos grandes autores começaram suas publicações dessa forma. E eventualmente, se a história fazia sucesso, esses romances, né, essas novelas, acabavam sendo publicadas num volume único, e disso eu falo daqui a pouco. Pois bem, gente, esse é o contexto histórico que permitiu que os autores lucrassem com o que eles escreviam. Mas além disso, o movimento não nasce de uma hora para outra. Quais são os antecedentes, quais são os precedentes, tá certo? Que permitiram que o romantismo alcançasse a projeção que alcançou. Tá? O romantismo teve o seu primeiro passo com um movimento lá na Alemanha, ou no que viria a ser a Alemanha, porque o país ainda não havia sido fundado, enfim, ainda não havia sido constituído como nação, num movimento chamado Sturm und Drang, né? Ou em português, tempestade e ímpeto. O nome já indica uma das principais características do nosso romantismo, que é o grande apelo ao quê? A emoção. Tudo bem? Nesse movimento, os alemães, desejosos de construir uma identidade nacional, se apegaram muito mais aos seus sentimentos do que à razão. Lembrem-se que no século XVIII a gente vem do iluminismo, então a razão está sendo colocada num patamar muito mais alto. E nesse momento há uma valorização, então, do sentimento, do emocional. É quase como uma oposição àquele pensamento que estava em vigor. E nas artes e na literatura, vocês já devem ter observado, nós trabalhamos muito com essas idas e vindas, com esses altos e baixos. Aquilo que é moda, no século seguinte passa a ser questionado. Não foi diferente com a questão do apego à razão no iluminismo, o que não significa que os filósofos ficaram de fora desse movimento. Pelo contrário, são justamente
os princípios nacionalistas dos filósofos alemães que vão dar fôlego para que esse movimento cresça em todas as artes, inclusive na literatura. E um segundo movimento muito importante para o estabelecimento da literatura romântica em todo o mundo, mas em especial aqui no Brasil, foi o arcadismo. Porque se é verdade que um movimento literário se opõe ao movimento literário anterior, se é verdade que um movimento artístico se opõe ao movimento artístico anterior, também é verdade que existem algumas características que são o quê? Contínuas, tá certo? Que dão continuidade a certas valorizações ou a certas, enfim, preferências artístico-literárias, preferências estéticas de produção artística, de produção literária. Quais eram as duas principais características do arcadismo? A primeira, a recuperação do clássico. No caso dos Árcades em especial, a gente fala de mitologia, a gente fala da valorização de algumas formas clássicas de poesia, a gente fala de pinturas que remetem, né, ao que os classicistas já haviam feito lá no século XVI, que os renascentistas haviam feito, né, ao longo do Renascimento das artes, e mais precisamente lá na Antiguidade Clássica também, alguns princípios de equilíbrio principalmente. E, num segundo momento, o arcadismo fala com a mesma propriedade, com a mesma intensidade da natureza. O arcadismo é aquele movimento em que o ideal dos poetas é viverem com suas amadas, né, num campo, e ali contarem ovelhinhas abraçadinhos e viverem suas lindas histórias de amor, desenhando coraçõezinhos nas árvores. Pois bem, essas duas características acabam sendo repassadas para o movimento seguinte, que é o nosso romantismo. De que forma? Primeiro, gente, em relação ao clássico, há novamente uma idealização, há uma continuidade da idealização estética. Então nós temos aí perfis de mulheres e de heróis que muito remetem àquelas características do clássico, tá certo? No entanto, quando nós falamos em classicismo, ou em arcadismo, ou em antiguidade clássica, em geral, a ideia, né, a preocupação principal dos artistas, dos poetas, é fazer uma avaliação racional da arte. Então essa é a diferença do arcadismo para o romantismo. Embora os ideais clássicos de mulher, de herói, permaneçam basicamente os mesmos, os autores deixam de descrever, né, os seus personagens, ou deixam de escrever poemas dedicados às suas musas, preocupando-se prioritariamente com a razão, e passam a valorizar prioritariamente o quê? A emoção. Então o romantismo, gente, está fortemente relacionado, fortemente conectado, ligado ao individualismo, né? Eventualmente ao egocentrismo, mas principalmente ao subjetivismo. O que é subjetivismo? O que é linguagem subjetiva? A linguagem subjetiva é aquela que é focada no eu. Então eu narro em primeira pessoa as minhas impressões sobre o mundo. Portanto, a descrição tende a ser o quê? Parcial, tá certo? Não é uma descrição objetiva de quem vem de fora, né? De quem vê, enxerga aquele mundo, aquele universo de fora. Não. É uma descrição subjetiva, focada nas impressões, no caso de um romance, né, do narrador, né, ou no caso de um poeta, focada nas impressões do eu lírico. Subjetivismo e emoção, essas são as duas principais características do romantismo, e se você lembrar dessas duas, você consegue concluir todas as outras, tá certo? Então, por favor, não se esqueça. E uma segunda característica do arcadismo que é repassada para o romantismo é o quê? A natureza, a valorização da natureza, né? E isso está relacionado em grande parte ao que nós viríamos chamar de nacionalismo, né? Aqui no Brasil em particular, nós tivemos a valorização da figura do índio, especialmente ali com o nosso querido Gonçalves Dias, tá certo? Mas isso também apareceu na poesia do José de Alencar, desculpe-me, na prosa do José de Alencar, né? Nos romances do José de Alencar, em romances como Iracema. Então, aqui está a minha primeira dica de leitura, tá certo? Iracema, do José de Alencar. E num segundo momento, nós podemos falar também da literatura, que não era indianista, portanto não tinha a natureza como seu primeiro objetivo, mas que valorizava o quê?
os clientes, ou melhor, né, os compradores desses livros, que são justamente a burguesia, são justamente quem? Né, as pessoas, né, habitantes aí desses centros urbanos, aqui no Brasil em especial da corte carioca, né, o pessoal ali que habitava o Rio de Janeiro. E aí, como exemplo, nós temos, né, dentre as obras do José de Alencar, são várias, a gente pode falar de Lucila, a gente pode falar de Diva, mas talvez a mais conhecida, que mais se destaque e que mais seja cobrada nos vestibulares, Senhora. José de Alencar foi o único autor de prosa romântica aqui do Brasil? De forma alguma. Outros autores, também inspirados pelo arcadismo e também inspirados por esse movimento alemão, Tempestade e Ímpeto, que teve, né, como um dos seus primeiros representantes, o Goethe, né, autor de Os Sofrimentos do Jovem Werther, aqui no Brasil, outros autores também se inspiraram nesses movimentos e em outros autores românticos, especialmente da França, para narrarem suas histórias, né? E a gente pode falar em Joaquim Manuel de Macedo, a gente pode falar em Manuel Antônio de Almeida, a gente pode falar, de repente, até numa primeira fase ali do Machado de Assis, que era romântica, né? Antes do Machado vir a se tornar realista. Nós podemos falar de um Visconde de Toné. Esses são alguns autores que vocês precisam se lembrar ou relacionar, né, a esse movimento romântico para darem conta desse conteúdo e de quaisquer questões que venham a se apresentar no dia da prova. Mas isso que eu estou falando é prosa, é texto corrido, né? São os romances de folhetim. O próprio José de Alencar publicou essas obras e as suas outras obras semanalmente, repito, em jornais, né? Em periódicos. Mas o romance, embora tenha sido o primeiro movimento a valorizar a prosa, não deixou de lado, de nenhuma forma, né? Não deixou de lado a poesia. E a poesia, tanto aqui no Brasil quanto internacionalmente, é didaticamente dividida em 3 partes, em 3 fases, em 3 gerações. A primeira geração, muito apegada à natureza, a geração do nosso querido Gonçalves Dias, é justamente essa que vai valorizar tanto a figura do índio, como é o que acontece em Iracema do José de Alencar, como também, né, o meio ambiente mesmo, as florestas, enfim, a mata, né, a beleza natural do país, tá certo? Por isso nós chamamos essa primeira fase de ou indianista ou nacionalista, tá certo? O poema mais famoso da nossa língua, ou pelo menos o poema mais famoso aqui do Brasil, inclusive, é do Gonçalves Dias e é nacionalista e você com certeza conhece, né? Começa assim. Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossa várzea tem mais flores. Perceba que essa segunda estrofe, inclusive, foi apropriada pelo nosso hino nacional. O hino nacional, escrito aí algumas décadas depois do poema do Gonçalves Dias, se inspirou na Canção do Exílio, no seu poema mais famoso, justamente porque é um poema de idolatria à pátria, de valorização da nação, essa nação que havia recém se tornado independente de Portugal e que, portanto, era muito importante para a nossa história nós valorizarmos o que era ser brasileiro, o que era ser pertencente ao Brasil, tá bem? Outro poema muito conhecido e muito importante do Gonçalves Dias é um poema indianista chamado Ijuca Pirama, tá certo? Meu canto de guerra, guerreiros, ouvi. Sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. Pois bem, gente, procurem esse poema também, leiam-no com carinho, tá certo? Para vocês conhecerem melhor, um pouquinho mais, né, aí, dessa primeira geração poética. Além do Gonçalves Dias, que é o maior nome dessa geração, você pode também procurar pela poesia do Gonçalves de Magalhães. Como os dois são Gonçalves, não é difícil de lembrar o nome dos dois autores, tá certo? Num segundo momento, a nossa poesia vai valorizar cada vez mais, né, a principal referência, a principal característica do movimento romântico, que é a emoção, que é o sentimento, que é o sofrimento por amor, que é essa idealização, que é, enfim, esse sentimentalismo exagerado. Por isso que é uma fase muito mais melancólica, quase mórbida, né? Vou usar esse adjetivo, embora didaticamente a gente prefira usar o nome ultrarromantismo, como o nome diz, né? É o romance no seu mais extremo, no seu mais individualista, subjetivo, emocional. Tá certo, gente? O maior representante desse movimento, dessa geração,
é o Álvares de Azevedo. Álvares de Azevedo, além de escrever vários poemas, né, e de ser aí um grande poeta romântico, especialmente, né, essa poesia emotiva, né, essa poesia sentimentalista, essa poesia sofrida, né, foi acompanhado na sua jornada por outros grandes nomes, tudo bem? Como Casimiro de Abreu, que escrevia muito sobre a infância, especialmente sobre as saudades da infância, então a saudade também é uma característica importante dessa segunda geração. Foi acompanhado por Fagundes Varela, por Junqueira Freire, né, só para nós conhecermos outros poetas dessa geração. Só que o Álvares de Azevedo, em especial, também se destacou na prosa. Tanto escrevendo, né, uma coletânea de contos, que pode ser também compreendida como uma novela, porque no final as histórias se unem, conhecida como Noite na Taverna. E além da Noite na Taverna, que é esse livro em prosa, o Álvares de Azevedo também escreveu peças de teatro, né, exemplo da peça Macário. Então é um autor plural, que escreveu aí em diferentes gêneros, né, que se destacou em diferentes gêneros literários. Guardem esse nome, é o grande nome da segunda geração. Tudo bem? E por fim, nós temos uma poesia já migrando para o realismo, que é o próximo movimento artístico, que é o próximo movimento literário que nós vamos estudar, e que por estar migrando para o realismo é uma poesia muito mais preocupada com o social, uma poesia de cunho social muito forte, é uma poesia, né, na visão do Castro Alves, nos versos do Castro Alves, abolicionista. O Castro Alves, assim como seus colegas da geração anterior, não teve a sorte de viver muito. Os poetas da segunda geração e nosso querido Castro Alves da terceira, todos viveram entre 20 e 30 anos, o que é muito triste, morreram muito cedo. Tá? Mas o Castro Alves, na sua bela, ainda que curta vida, né, produtiva, ainda que curta vida, pôde conhecer e ser, até certo ponto, discípulo do Machado de Assis, que é o maior nome do realismo, né, que é o próximo movimento aí que a gente vem a estudar. E essa influência do Machado pode ser percebida na poesia do Castro Alves, quando ele escreve, por exemplo, o seu maior poema, e na minha opinião, o mais belo poema de língua portuguesa, que é O Navio Negreiro, que conta justamente o sofrimento que os escravos, né, pelo qual os escravos passavam quando vinham da África para o Brasil. Aqueles que não morriam no deserto, enquanto caminhavam para a praia e vinham a morrer onde? Nos navios, nos porões dos navios, ou então aqueles poucos que tinham, a gente não consegue nem dizer se é sorte ou azar de sobreviver, vinham a ser explorados aqui nas nossas terras. Pois bem, Castro Alves, poesia abolicionista. Um outro nome muito legal para essa terceira geração, inclusive é o nome mais formal que você vem encontrar aí nas provas, nos vestibulares, é poesia condoreira. Nome difícil, né? Diferente. Condoreira ou poesia do condor. Por quê? Porque o Castro Alves e os outros poetas dessa geração se viam como condores, essas aves de rapina que voam muito alto, enxergam muito longe, vocês sabem, né? Estudam isso com o Samuel, sabem que as aves, né, têm uma visão muito acentuada, né? Uma visão muito avançada, especialmente as de rapina, que voam a longas alturas, e a ideia é que esses poetas, né, enxergavam a sociedade como um todo, tá certo? Uma visão ampla da sociedade. Por isso, a preocupação social, né, no caso do Castro Alves, essa preocupação com o abolicionismo, com a abolição da escravidão, vem a ser essa poesia que nós chamamos de condoreira, né? Nome bonito, leva pra vida, não se esquece. Gente, isso que eu mostrei aqui pra vocês é um resumo de tudo o que foi o romantismo, especialmente, quando eu falei em prosa e em poesia, no romantismo aqui no nosso país, na nossa literatura nacional, a literatura brasileira. O romantismo não foi um movimento só literário, tá? Foi um movimento artístico bastante múltiplo. Então, eu aconselho que você aprofunde seus estudos, estudando mais sobre a pintura romântica, sobre a música romântica e também sobre a filosofia dos autores românticos, né? A filosofia que também era muito forte nesse momento. E é isso, galera. Espero que vocês tenham aproveitado essa aula. Enfim, façam um bom proveito de todas as nossas aulas. Vou voltar aqui em outros vídeos para ajudar vocês a compreenderem melhor a língua portuguesa e a literatura. Muito obrigado, meus contatos vão ficar aqui embaixo. E é isso, até o próximo vídeo. Valeu!